Quem é santo seja santificado ainda. The thing is closed. A coisa está concluída. Oh, brother. Oh, irmão. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Judas, o versículo 3. Muito bem, Judas, versículo 3. Judas fica encostado em Apocalipse. Judas, verso 3, só tem um capítulo, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Grande Deus, necessitamos de Ti a cada momento, como o Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Para pregar, para orar, para cantar, para tocar, para vir à Tua casa, para Te servir, para Te amar, precisamos de Ti. Sem o Senhor, tudo que fazemos é em vão. Por isso estamos aqui, certo que mais uma vez o Senhor nos ajudará, falará conosco através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu represento essa fé. Meus irmãos, cada homem da Bíblia representou a fé do seu dia. Eles foram profetas, foram patriarcas e representava a fé daquele tempo, daquele dia que eles viveram. Abraão foi um representante da fé que é difícil copiar. Creu que Sara daria à luz a um filho, mesmo sendo estéril. E além da esterilidade, até 90 anos, ele ainda estava aguardando, isto digo, 90 anos, Sara, e ele sem, aguardando ainda a promessa. Era uma fé que foi dada a ele. Ele representava a fé daquele dia. Ninguém tinha fé igual a Abraão. Não foi feito um milagre para os outros verem,
Mas aquela fé foi manifestada um dia, ela estava materializada, ela estava personificada, estava em uma criança. Estava sendo mostrada. E era o mais difícil para crer naquele tempo. Você sabe, antes dele viveu Noé, que ninguém teve a fé que Noé teve. A família era difícil ter a fé. A família era representada pela fé de Noé. Ali estava, pelo que o irmão Brana diz, que o filho, a nora, chegava e dizia, mas isso vai acontecer? Diz, vai acontecer. Mesmo no tempo do Egito, também eles diziam, mas Moisés, isso vai suceder? Vai. Mas e os nossos filhos? E o nosso primogênito? Pode ficar descansado. O Senhor falou. Em outras palavras, eu represento esta fé. Não vai acontecer nenhum mal com o primogênito vosso. Então todos estavam representados em Moisés. Todos estavam representados em Noé. Noé encontrou 7, com ele 8, que ele podia representá-los. Enoque não teve ninguém, só ele. Uma fé que andou com Deus e Deus para si o tomou. Ninguém mais teve essa fé de andar com Deus e Deus tomá-lo para si, como foi nos dias de Enoque, porque ele representa a noiva do último dia, que tem uma fé que ninguém pode copiar. Agora, que fé Enoque teve? Eu não quero entrar em choque com ninguém, apenas eu pergunto, que fé Enoque teve? Andou com Deus. Quanto serviço de curas, quanta unção ele fez para merecer aquela fé, para poder ter aquela fé que ninguém tinha igual a dele. Era só ele no mundo. Tem hora que é só um num reino, mas é só ele no mundo. Ninguém tinha fé como Enoque teve. Então, a fé de Enoque e a fé da noiva hoje, ela é destacada. Para que foi que Enoque teve fé? A Bíblia diz, Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o tomara para si. Então, foi uma fé de rapto. Foi uma fé sem fazer muita coisa. Será que Enoque não ficava doente? Ficava. Será que ele não orou pelos enfermos, por alguns da sua família? Orou. Mas o trabalho dele não era esse. Não ficou nem registrado estas coisas. Eu estou dizendo que ele fez, mas não está nem registrado na Bíblia que ele fez, porque ele teve uma fé de arrebatamento. Com isso eu quero mostrar para vocês, dentro da mensagem do profeta, que a fé para o rapto excede a todos os demais movimentos. Você pode não ter muita coisa a oferecer às pessoas, mas se você tiver uma fé que te arrebata, mas onde eu vou encontrar isso? Hoje as pessoas não têm fé nem para ser curado, mas também no tempo do profeta não tinha. Não é só no nosso tempo que não tem. No tempo do profeta também não tinha, mas ele mesmo disse que somente temos fé para a cura divina. É o mesmo profeta que mostra essas coisas. Então, o povo não tem fé para rapto. Então precisa de vir um profeta. Aí veio o profeta. São Lucas 18, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará ele fé na terra? Então, se o Filho do Homem veio no irmão Brana, ele não achou fé.
E eu quero que vocês entendam que irmão Brana representa essa fé de rapto. E eu represento ela hoje. E você representa ela hoje. Certo? Mas o irmão Brana foi o representante desta fé de rapto. Deus tem um caminho provido, 27. Agora estamos entrando direto em outra grande era, vindo para o arrebatamento da igreja. E nisto, estamos vivendo no tempo da restauração dos dons. Isso fez com que muitas de suas grandes, boas igrejas tropeçassem. Isto mandou os nazarenos para trás e fez muitos pentecostais se tornarem fanáticos. Deixa eu parar um pouquinho aqui para mostrar aos irmãos que o mesmo que o irmão Brana diz do seu dia tem acontecido depois que o irmão Brana partiu. Nós encontramos aqueles que ficaram para trás e encontramos aqueles que se tornaram fanáticos. E se tornaram fanáticos mesmo no irmão Brana, que quiseram caçar igual o irmão Brana, que quiseram pescar igual o irmão Brana, e nunca deu o tiro certo. Nunca pegou o peixe certo. Fanáticos de obedecer até o irmão Brana em certos pontos e não ver os outros pontos. Tenho que falar sobre isso porque eu tenho isso como fanatismo. Se você apenas dá um tiro na televisão e não explica o outro lado que o irmão Brana explicou, então você é um fanático. Crê naquilo piamente. Tem gente que não usa computador. Eles não gostam de internet, não usam computador porque não pode. Eles acham que é errado. E não vou nem falar o que eles fazem, porque certo eles não acham que é errado. Mas tem gente que nem gosta disso. Agora, falta de ver o acontecimento do tempo do irmão Brana, que o irmão Brana não era um fanático. Ao mesmo tempo que ele disse, se eu tiver uma televisão eu dou um tiro nela, o mesmo profeta assistiu a alguns filmes, se ele tivesse dado tiro antes. Para você ver o que era o irmão Brana. O irmão Brana era central. O irmão Brana não era um fanático. Não abrindo agora para assistir toda a porcariada que tem na televisão, mas mostrando apenas os lados de quem fica aquém e quem é fanático. Chega o fanatismo de dizer eu faço isso, não passa nem perto de uma televisão. A casa deles eu creio que é até abençoada, não vou dizer que é amaldiçoada, é abençoada. O fanatismo traz coisa boa também na sinceridade, mas quem fica aquém também tem coisa boa na sinceridade, mas não tem o que é correto, nem quem fica aquém e nem quem se torna um fanático. Você tem que ter uma fé correta. William Brana, o mesmo que disse que dava um tiro, mandou você ir no cinema assistir um filme. Agora, porque o irmão Brana mandou assistir Sodoma, você vai todo filme agora. Esse que é o problema também. Entende? O erro está nisso. Sabe por que o irmão Brana dava um tiro na televisão? Você quer brigar com toda a família e dá um tiro na televisão também. E talvez você até faça. O irmão Brana disse que daria um tiro, quem sabe você até dá o tiro. E você pensa que está certíssimo. Você está fanático naquilo que o irmão Brana falou, sem olhar o outro lado que o irmão Brana falou também. Este é o grande erro da humanidade, de quem crê no profeta. Então, do outro lado, se passar Sodoma na sua cidade, você não tiver culto na sua igreja, vá vê-lo. 110, hoje tem se cumprido essa escritura. Agora, aí depois passa Sodoma, aí passa Gomorra, aí vai passando, e aí vai passando. O irmão Brana falou, quer dizer, é outro erro.
Outro erro. Então, é só para mostrar para vocês que irmão Branham não era fanático. E que um crente da mensagem também não deve ser fanático. Ele deve pegar aquilo do jeito que tem a revelação. E viver aquela palavra. Amém. Aí ele continua dizendo aqui, porém, do mesmo modo, Deus está seguindo em frente. Os nazarenos foram para trás, e muitos pentecostais se tornaram fanáticos. Hoje não pode nem falar que o pentecostal é fanático. Talvez ele é fanático pelo dom de língua, e ninguém muda ele, porque ele tomou aquilo. Tem gente que é fanático nos milagres do irmão Branham, que vai para o mundo inteiro avisar ao povo que irmão Branham curou, que irmão Branham ressuscitou. Esse não é o ministério da noiva, é por isso que nós nos despreocupamos disso. Não é para avisar o que o irmão Branham fez. Não é tentar fazer igual o irmão Branham. Ele representava aquela fé daquele dia. Ninguém nunca fez o que Jesus fez, porque Jesus representou a fé superior da lei. Ele não se igualou com Moisés. Ele superou. Ele não se igualou com a guarda dos mandamentos. Ele ampliou. O Pentecostes também foi algo tremendo. E Pedro viveu e foi um representante da fé pentecostal. Naqueles dias, aquela fé que ninguém aceitava. Falar numa língua diferente. E dizer, como que nós vamos fazer isso? Mas Isaías disse no capítulo 28, que por lábios gaguejantes, o Senhor falaria ao povo. Então Deus está cumprindo aquilo. E tinha que ter um representante naquele dia. E era Pedro, no dia de Pentecoste, era o representante. O mesmo representante que Jesus disse, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Tem hora que anda 2, 3 anos no ministério, que é o auge do ministério, e é quando o ministério não denomina. Porque o perigo está depois de 3 anos, denominar. Irmão Branham ensina isso. Aí denomina, mas espera lá, tem gente que tem entrado agora. Tem uns que entrou há 2 anos, 3 anos atrás. Mas a mensagem já foi pregada sem uma denominação desde o ano 2000. Não quero dizer que nós somos melhor, porque está começando a esfacelar-se. É tempo disso também. E é tempo de você encontrar o lugar certo. Se você notar os vários pensamentos que está saindo nos últimos dias no tocante à mensagem, mesmo na internet, os vários pensamentos, é uma obra disto. É Satanás entrando no meio das pessoas, pervertendo a realidade da palavra, da mensagem, para quem tem que se perder. E ensinando coisas que não pode ser provada pela mensagem, pela Bíblia. Isso tudo está acontecendo. E são pessoas que crê no profeta, mas eles não têm como representar uma fé de arrebatamento. Isso que você tem que guardar, se em você está essa fé, você é um representante dela. Eu sou um representante da fé de cura divina. Bom, irmãos, cura divina nós cremos nela, mas você tem que saber quem a representou. Você tem que saber, os pentecostais representaram essa fé. E o irmão Branham veio e curou muito acima dos pentecostais em nome de Jesus Cristo. Muito além dos pentecostais. Irmão Branham veio e fez. Mas o representante da língua estranha, do movimento carismático, os pentecostais tiveram muito isto em seus dias. Aí depois veio William Branham. William Branham foi o representante da fé para o rapto. Isso quer dizer,
eu já pulei alguns, mas se você tiver a fé de Lutero, a fé de Lutero, ele era representante da justificação. O justo viverá por fé. No tempo de Lutero, ele representou aquela fé. E você sabe que poucos homens acompanharam Lutero. Vocês conhecem a história melhor do que eu. Mas Lutero permaneceu firme. Ele não importou que eram poucos, mas ele tinha uma mensagem a entregar: o justo viverá por fé. Cada um de nós precisamos descobrir se nós viemos à Terra para representar algo. Tem gente que veio na Terra para representar a incredulidade. É um representante da incredulidade. Isso não acontece, isso não aconteceu, isso não vai ser assim. É simplesmente um representante da incredulidade. Agora, se eu te digo que você já foi curado no Calvário, Isaías diz que você foi curado antes do Calvário, por que não crer? Por que dizer que eu tenho que ainda ter uma fé para frente que eu vou ser curado? Não, eu tenho apenas que admitir que eu já fui curado. Eu tenho que admitir que eu já fui salvo. Jesus representou-me nesta salvação. Ele me salvou. E Ele é o representante de todos os salvos. Todos os salvos está ligado, representado em Jesus Cristo. Todos os curados estão representados nele. Todos que precisam de solução de problema, que alcançará, que alcançou, estão representados em Cristo. O Calvário trouxe uma representação de bênção para nós, de cura, de salvação, de maravilhas, por todos esses milênios, 2000 anos. Terminou a cura? Não, não terminou a cura. A era pentecostal acabou? Não, a era pentecostal não acabou. A era dos apóstolos acabou? Também a era dos apóstolos não acabou. Porque nós reunimos tudo o que era lá de trás. O que Jesus disse, o que os apóstolos fizeram, o que a igreja manifestou, o que o irmão Brana creu e orou pelos enfermos, nós representamos tudo isso, nós temos tudo isso. Nós não somos um representante da ignorância, nós somos um representante da fé. Só que além da fé que nós representamos, do justo viver pela fé, logo vem Wesley, sem a santificação, ele diz: segui a paz com todos, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ele estava sabendo o que está dizendo? Por certo. Seguir a paz com todos e a santificação. Quer dizer, quem é santificado tem paz com todos. Quem tem paz com todos deve ser santificado. Porque ele diz: seguir a paz com todos e a santificação. Só que não para nisto, sem a qual, quer dizer, sem essa santificação, sem esta paz que você deve ter com todo mundo, e sem esta santificação, você não verá o Senhor. O Wesley estava pregando uma mensagem que foi representada em Pentecostes no século XIX, século XX, que foi representada ali quando começou o povo pentecostal, curando enfermos, expulsando demônios, vivendo a vida correta da palavra, mas ainda não era aquilo que Wesley estava pregando. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, você chega a um ponto: seguir a paz com todos, a santificação, a limpeza, largar da coisa, tudo aquelas coisas erradas que você fazia não faz mais, e porque sem essas coisas ninguém verá. O Senhor, Ele manifestou através de cura divina com os pentecostais, através do dom de línguas com os pentecostais,
Mas ver o Senhor mesmo, que Wesley estava pregando, ninguém verá o Senhor, que Paulo pregou e Wesley estava representando no seu dia, era ver o Senhor em carne. Ninguém verá o Senhor. E o Senhor vinha em carne depois da santificação, depois da justificação, depois de termos paz com todo mundo, depois de sermos santificados, então depois de crermos na cura divina, na expulsão de demônios, de falar línguas estranhas, aí viria o Senhor em carne humana. Ninguém verá o Senhor sem aquela santificação. Por isso é difícil ver que o Senhor estava em carne num homem chamado William Branham. No dia do irmão Branham era difícil, muito mais difícil ver. Como se eu dissesse hoje para você, Deus está em mim. É difícil você crer que Deus está em mim. Irmão Branham não precisava nem falar. Deus estava ali. Ele era o representante da maior fé do mundo. Ninguém nunca teve uma fé como esta que o irmão Branham representou, porque ele está ligado a Enoque. Enoque foi arrebatado porque ele andou com Deus. Irmão Branham foi arrebatado e voltou ainda para pregar para nós. No 7º selo ele diz 2 vezes, na antiga tradução 150 e 165, diz do 7º selo: eles me tomaram no ar. Eu fui arrebatado no ar para estar com eles, dentro da nuvem, 201, do 7º selo, da antiga tradução. Então nós temos ali o que Deus fez, só que não deixou o William Branham ali. O William Branham teve que descer, porque é a hora do Senhor estar em carne na terra, é hora da manifestação física do Senhor na terra. E a manifestação física do Senhor, todo mundo, até crente da mensagem, pensa que Jesus vai vir aqui em carne ainda. Jesus mesmo. Isso não vai acontecer, irmão Branham diz que não. Então você precisa crer no que o profeta falou. Irmão Branham disse que isso não vai acontecer. Bom, na minha mensagem, Alimentos Espirituais 153, tem outra que é 165, o parágrafo que o irmão Branham fala sobre isso. Se você estiver esperando que ele venha aí com as mãos pingando sangue, uma coroa, ele diz, ele não virá assim. E se ele viesse assim, ele diz, eu não o aceitaria. O irmão Branham diz. Então por que as pessoas não podem ver o destaque da fé do profeta? E você tem todas as mensagens do profeta, mas o irmão Branham tem uma fé destacada de arrebatamento dos 7 selos para cá. De 63 a 65, irmão Branham teve uma fé de arrebatamento. Ele foi o primeiro a ser tomado nas alturas e retornou. Será que dá para você pensar que um dia você vai ser arrebatado, vai subir e vai voltar? Irmão Branham voltou no corpo cansado ainda, no corpo que morre. Mas você já pensou que você vai ser arrebatado, vai subir e vai voltar num corpo que nunca mais morrerá? Quer dizer, é algo superior. Mas para isso tem que haver uma fé superior. Nós já temos um representante desta fé. Nós seguimos quem teve esta fé. Tem hora que a pessoa quer ter a fé sozinho, quer se destacar. Eu não estou aqui para destacar que eu tenho essa fé. Eu sou o representante hoje da fé da noiva, da fé que nos arrebatará. Ninguém vai ser arrebatado, eu tenho clareza nisso dentro da mensagem do profeta, ninguém vai ser arrebatado se não crer da forma que o profeta pregou, que nós temos ensinado vocês. Como vão ser arrebatados, sendo que o irmão Branham diz que é assim que se tem a fé de rapto, que ela está nos trovões. Onde está a fé de rapto, irmão Branham? Na cura divina? No cego enxergar? Não, Osmar, eu já te falei, fé para o rapto está nos trovões. Então o que eu tenho que pregar? Eu tenho que ser representante do quê? Dos trovões, porque a fé para o rapto está nos trovões. Primeiro selo 35,
E eu tenho outro aqui, 73 e 74, que eu vou ler para você. O 35 é na antiga tradução, 73 e 74 é na tradução agora que eles fizeram mais recente. Então, meus irmãos, eu quero alcançar essa fé e saber, aquilo que você tem é o que você dá. O que Pedro tinha? Ele deu. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Foi a fé que Pedro teve naquele dia, curando os enfermos. Foi a fé que Paulo teve em Listra, dizendo ao paralítico: ponha de pé, que firma seus artelhos. E o rapaz começou a andar. Esta é a fé. Aí depois você encontra o mesmo homem que tinha fé, passando por uma fase no ministério, esquecendo o pergaminho. Já não estava muito bom, estava esquecido. Passou na casa de Trófimo e o deixou doente. Demas diz: perdeu o poder. Foi por isso que o irmão Brana pregou: a fase presente do meu ministério não é o que vocês pensam que eu tenho que fazer, é o que o irmão Brana queria dizer. Não é o que vocês pensam que eu tenho que fazer. A fase presente do meu ministério é ser criticado pelos outros, por não fazer o que os outros querem, mas que estava fazendo o que Deus queria, estava. Ele é representante desta fé. Eu estou falando para você que ele é representante porque eu tenho um parágrafo aqui que eu estou lendo. Parei de ler o parágrafo, mas vou continuar aqui. Deus tem um caminho provido, 27. Ele diz assim: isto fez com que muitas das suas grandes, boas igrejas tropeçassem. Isto mandou os nazarenos para trás e fez muitos pentecostais se tornarem fanáticos. Porém, do mesmo modo, Deus está seguindo em frente, trazendo a fé de arrebatamento para a sua igreja. Isso mesmo. Então, esta noite eu represento essa fé. É o irmão Brando dizendo: essa noite eu represento essa fé, a fé que uma vez foi dada aos santos na forma de um dom divino. O irmão Brana representava esta fé e ele trouxe ela de uma forma dupla. O irmão Brana trouxe esta fé em cura, em ressurreições. O irmão Brana trouxe esta fé completa, porque ele tinha que fazer isto para nós também. Ele é o representante desta fé. Você tem que deixar isso descer a você. Ele é o representante da fé de arrebatamento. Essa fé que uma vez foi dada aos santos. Quem é esses santos? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a fé é dada depois que a gente se santifica, depois que a gente larga de praticar as coisas imorais. Essa fé vai descer em nós. Mas se tivermos alguma intenção de alguma imoralidade, de fazer alguma coisa ainda errada, esta fé não pode entrar em ação em nós, porque esta fé, que é ver o Senhor, é somente depois de ser santificado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, era tempo na América do Norte de ter visto o Senhor em carne humana. Aquele mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E o irmão Brana diz: isto acontece na mesma hora, quando ele está descendo. Essas três coisas acontecem quando ele está descendo, não é quando ele vai descer, não. Foi por isso que ele pregou a mensagem, o arrebatamento, o rapto, que essas coisas acontecem quando ele está descendo. Agora, ele desceu lá no Monte Pôr do Sol. O Senhor desceu lá, apareceu lá e desceu em William Brana. Aquele anjo forte desceu em William Brana. Aquele anjo forte é Cristo, diz o profeta. Cristo desceu no profeta. Outra vez tem Almas Encarceradas, 217, 218, mostra isso para nós. O sétimo selo o traz de novo à terra. Irmão Brana era o representante do sétimo selo. Trouxe Cristo de novo à terra. Quando ele trouxe Cristo de novo à terra, agora o William Brana estava aqui. Cristo em William Brana é os selos.
Agora, William Branham era o 7º selo agora. Ele estava aqui representando o 7º selo na era da noiva. O silêncio que já aconteceu, tudo isso já deu. O que está faltando agora é o arrebatamento desta igreja noiva. Amém? Esta vai ser arrebatada. Então, irmão Branham vem dizer, trazendo a fé de arrebatamento para a sua igreja. Irmão Branham que mostra isso. É ele quem veio trazer a fé de arrebatamento para a sua igreja. Isso mesmo. Então, esta noite, eu represento essa fé. Eu quero ver quem pode representar essa fé hoje. Se você representar a justificação, você é um Lutero reformado. Se você representar a Wesley, a santificação, você é um Wesley reformado hoje. Se você é um representante dos pentecostais, você é um pentecostal reformado hoje, porque já aconteceu lá atrás. Você não tem escritura para isto, para uma repetição daquele ministério agora, senão o ministério de fé para arrebatamento, depois de tudo isso ter acontecido. Agora é tempo de você alcançar a fé que te arrebata. A fé que te arrebata está nos trovões. Amém? Deixa eu ler aqui agora para vocês outra vez, que, irmãos, nós ficamos aí 30 anos, batismo em nome de Jesus Cristo, profeta Elias, Deus é um. E eu não sei se nós vamos 30 anos agora dizendo, ele saiu do trono, certo? Ele não é mais mediador, os trovões foram revelados. Eu não sei se nós vamos mais 30 anos. 11 já faz, agora vamos ver, certo? Não sei se vai mais 30, mas aqui está o 73 do primeiro selo, corresponde ao 35 daquela outra tradução. Nós encontramos no estudo da Bíblia que o mensageiro para a era vinha no final da era, todas as vezes. Quer que vocês notem isso daqui, para vocês verem o ministério da noiva. Cada mensageiro da era veio no final da era. Paulo veio no fim da era. Nós descobrimos que Irineu veio no fim da era. Martim no fim da era. Lutero no fim da era católica. E o que mais? Wesley no fim da era luterana. E o Pentecostes no fim da era da santificação, através do batismo com o Espírito Santo. Parágrafo 74, primeiro selo. E no final da era pentecostal, estamos supostos a receber de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me der nesta noite para lhes mostrar aqui, que nós estamos para receber um mensageiro que tomará todas aquelas pontas soltas que estão sobrando ali e revelará todo o segredo de Deus para o rapto da igreja. Bom, depois da era pentecostal, o que ia acontecer? Depois da era pentecostal, vinha o movimento do profeta, a mensagem do profeta, para preparar, revelar os segredos. Se as pessoas dizem que não tem a revelação dos segredos, nunca irão no rapto. A fé, eu sou um representante desta fé, que os trovões foram revelados. Sabe quando você diz, Jesus é curador, que você representa? A fé de cura. Você diz, Jesus é salvador, você representa a fé de salvação. Quando você diz, William Branham revelou os 7 trovões, você representa os 7 trovões. Você é um representante dos 7 trovões. Quando você diz a terceira etapa, cumpriu no tempo do irmão Branham, os ungidos 262 e 63, cumpriu naqueles dias, você está dizendo, eu tenho fé na terceira etapa, na terceira puxada, que cumpriu, porque aquilo cumpriu. Então você hoje pode ter fé. Antes tinha fé que aquilo ia cumprir, hoje você tem fé que aquilo já cumpriu. Amém? Graças a Deus. Então vai notando isto, cada um vem no final da era. E no final da era pentecostal veio o irmão Branham. Ali estava entrelaçado a era do amor fraternal, Wesley, e o relapso da era de Laodiceia, a mornidão, e aparecendo um profeta, exatamente naqueles dias.
Isso daqui é tremendo. Se as pessoas puderem receber para ver o rapto, 75, o primeiro selo. E então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Isso é certo? E eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Vai ser revelado nos últimos dias. Agora você vai na mensagem, o irmão Branham dizendo, estamos no último dia. 168 do 7º selo da outra tradução, ele diz, estamos no último dia, que era o dia do 7º selo. Por quê? Com o que temos neste momento, agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo. Agora, o irmão Branham tinha fé para a cura, o irmão Branham tinha fé para a ressurreição, o irmão Branham tinha fé para a expulsão de demônio, o irmão Branham tinha fé para tudo. E ele diz, com o que temos? E o irmão Branham tinha aquilo manifestado. E ele diz, com o que temos? Não podemos fazer o rapto. Gente, como nós queremos fazer o arrebatamento com a fé de cura? O irmão Branham diz que não. Podemos ter sinais? Podemos. Cremos nos sinais? Cremos. Mas qual é a mensagem da hora? O que é que eu sou representante hoje? Eu não represento a mensagem lá atrás de William Branham, de Apocalipse 10:7, nós como noiva e esposa de Jesus Cristo, nós somos um representante de Apocalipse 10:8-11. Depois do livro revelado, nós fomos ao anjo forte que estava na terra em William Branham, lemos esses selos e comemos esse livro. E agora passamos a pregar para povos, reis, nações e línguas. Esta é a mensagem, esta é a fé que nós representamos. Eles querem representar uma fé pentecostal. Eles querem representar uma fé de primeira e segunda etapa do irmão Branham, cura divina, revelações que o irmão Branham tinha de conhecer o segredo dos corações das pessoas, não era suficiente. Até que foi revelado a palavra. Gente, a palavra está acima de qualquer cura. A palavra está acima de qualquer anjo, diz o profeta. A palavra de Deus está acima de qualquer movimento. Então você tem que ver que o tempo que você vive, você não poderia ter esta fé de arrebatamento sem ter estes 7 trovões revelados. E não é questão do irmão Branham vir revelar, porque já está revelado. O irmão Branham diz que foi revelado. Laodiceia 38, o irmão Branham diz, está revelado. São as revelações desses 7 trovões que converterão os corações dos filhos. Tem muita gente que não é filho, nós queremos convertê-lo na marra. Queremos converter. É como chegam os nossos filhos, nós levamos nossos filhos talvez na marra, na igreja, até certa idade. Aí depois chega a idade da emancipação, dos seus 18 anos, já é difícil, eles vão começar a fazer a sua escolha. Aí quando eles começam a fazer a sua escolha, ele vai ter que começar a escolher uma pensão, uma lavadeira de roupa, para ele poder saber se ele pode fazer uma escolha, dizendo, agora eu me emancipei, agora eu tenho idade, agora eu posso fazer isso, fazer aquilo, então você pode pagar para lavar roupa, você pode pagar pensão para você também. Ô pastor, mas tem que tratar como filho. E você pensa que Deus, você chega e diz, agora eu já emancipei. Aí Deus pega e vai falar, não, então, coitadinho, vamos continuar. Bem, você lava a roupa dele, igreja, lava a roupa desse irmão. Não, agora é a hora. Ele vai lavar a roupa dele, ele vai pagar o preço daquilo. Você não pensa que vai brincar com Deus, não. É hora, se você diz, eles começam a falar grosso, já quer mandar no pai, mandar na mãe. Então eles vão ter que enfrentar a polícia depois. Vão ter. Porque as próprias leis hoje diz que você não pode nem bater numa criança, as próprias leis. Então a própria lei depois vai cuidar dele. É isso que vai acontecer. Porque vão chegar ao ponto de generalizar tudo e colocar leis que estão generalizadas. Generalizou não bater na criança e coloca uma lei. Aí depois leva pais que têm vergonha, pais que trabalham e dá o sustento para os filhos, cuida dos filhos, dá amor, dá carinho, dá tudo. Aí leva os filhos
juntamente com os pais bons, na presença de promotores. Vocês querem me dizer que essas leis são certas? Agora, se não generalizasse a coisa e pudesse punir o pai errado, a mãe errada, tudo certo, é o que Deus faz. Deus pune quem está errado. Agora você está contra até a lei do país? Não, o que é errado é errado. Eu não estou contra uma lei que você tem que ser um bom pai. Um pai não vai ficar chutando o seu filho, como eu já vi aí a televisão mostrando, chutar como se chuta um bandido. Agora, e se a lei proíbe você corrigir, conforme a Bíblia diz, açoitar o menino com vara, e se a Bíblia diz uma coisa, a lei diz outra, mais tarde quem vai chutar eles são os próprios policiais. Os policiais é que vão chutar eles, bater neles, porque ele não apanhou de pequeno, não pôde apanhar de pequeno, porque foi protegido pela lei. Mas depois vai encontrar uns policiais carrasco, que também não está de acordo com a lei, porque a lei também não quer que eles façam isso, mas debaixo de um quieto, na calada da noite, levando para o escuro, eles catam o indivíduo e quebram ele. Tem acontecido muito isso. O que você tem que fazer? Antes que você vai para o escuro, para ser quebrado, para a grande tribulação, por que não permite Deus te quebrar, me quebrar agora? Por que não somos corrigidos agora? Por que não entramos no lugar hoje? Por que não caímos na realidade? Por que não mostramos que somos filhos? Mas a maioria de nós, filhos desobedientes, filhos rebeldes, que Deus não tem filho desse jeito. Quem tem filho rebelde sou eu, é você que tem filho rebelde, Deus não tem. Quem tem filho desobediente é eu e você, Deus não tem. A Bíblia diz que os filhos da desobediência são filhos de Satanás. E desobediente a quê? Desobediente à palavra, desobediente ao que Deus fala no dia, dá como alimento, como sustento para a igreja no dia, e eles não obedecem àquilo. São filhos desobedientes. Agora você não vai tomar isso só para você, que tem hora que a gente faz a coisa errada. Ai, pastor, está pregando é para mim. Quantos desobedientes tem que está me ouvindo agora? Quantos que vão me ouvir? Ah, mas eu sou filho de Deus, eu não obedeço isso, mas sou filho de Deus. Aonde está escrito na Bíblia? Que se eu não obedeço, eu sou filho de Deus? Se eu não cumpro aquela Bíblia ali, eu sou filho de Deus? Quem é filho de Deus, veio de Deus, faz o que Deus quer. A Bíblia falou, está falado. É como o pai de família. Os filhos verdadeiros são aqueles quando o pai fala, está falado. Os filhos verdadeiros são aqueles quando o pastor fala, está falado. Agora é verdade ou não é? Estou eu puxando brasa para minha sardinha? Não, eu sei. Eu fui um bom filho. Vocês sendo bons filhos, vocês não sabem? Se vocês desobedeceram seus pais, algum dia não tinha que voltar atrás, pedir perdão, se arrepender, ou mesmo vocês eram sovados pelo pai. Pelo menos minha mãe me bateu bastante, que eu fui desobediente de pequeno, então tive que apanhar. E todo filho que é desobediente tem que apanhar. E a Bíblia diz, Hebreus 12 diz que é assim, o filho é açoitado. Se ele não é açoitado, se o pai deixa ele de qualquer jeito, aí ele quer fazer isso, o pai vai, ele é uma bênção, vai. A Bíblia diz que isso não é filho, é bastardo, não é filho. Então, se a gente chega a um certo ponto de pregar a palavra do jeito que ela é, a gente começa a pregar e começa a pensar, meu Deus, os outros vão pensar que eu estou pregando para eles, porque são desobedientes a pais e mães. Pais e mães, não vamos pensar nem só em casa, não. Desobedientes a pais e mães, desobedientes a pastor, a igreja, que está ajudando eles, sendo pastoreado, e são desobedientes a pais e mães, que a igreja chega a ser uma mãe, quando ela é uma mãe ruim e uma mãe boa, e o pastor chega a ser um pai ruim e um pai bom. Amém.
eu tenho que encerrar porque meu tempo vai acabando. 75 do primeiro selo. E então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos, isto é certo, e eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Porque com o que temos neste momento agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo. Aí está algo, devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Olha o que o irmão Branham disse, nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Você diz que tem fé, irmão Branham diz, mas o que você está fazendo? O que é que você está fazendo na fila de oração? E se eu pergunto, você tem fé? Oh, eu tenho toda a fé do mundo. O que é que você está fazendo na fila de oração? Ele diz. Isso prova que você não tem fé. Se você tiver fé, você não precisa ficar todo dia numa fila de oração e pastor orando por você e ungindo sua cabeça e pedindo seu dinheiro e fazendo de tudo. Para poder te manter na igreja, tem que dar papinha para velho, porque está doente espiritual. Aí está algo, devemos avançar em direção a algo. Ele diz, aí está algo, devemos avançar em direção a algo. As pessoas não avançam, elas não chegam no lugar que precisa chegar. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados desta terra. E depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito. Nós temos que ter suficiente fé para sermos mudados. Amém? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, nem todos morreremos. Se dormir aqui é morrer. 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis aqui vos digo um mistério. É um mistério também. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque temos que ser transformados. Se não dormirmos, vamos ser transformados. E como ser transformado para arrebatamento, se não formos transformados para ser santo primeiro? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E depois que vê o Senhor pregando a palavra, como o irmão Branham pregou aqui na terra, você precisa desta fé para ser arrebatado. Aí precisa de, num abrir e fechar de olhos, ser transformado. Agora, nós queremos deixar a transformação bruta para a última hora? Não. Deus vem aos poucos, nos mudando, nos transformando, e nós vamos obedecendo. Justificado, santificado. Na santificação já deixamos toda a coisa errada. Batismo com o Espírito Santo, já nos enchemos da palavra da hora. Agora, fé para os trovões, cremos que foi revelado. Como eu posso ter fé agora, sendo que o profeta diz que foi revelado, e eu digo que não. O irmão Branham diz que foi revelado nos 7 selos, e eu digo que não. Perguntas e resposta 4, parágrafo 78. O desvelar 273 a 278, né? Meus irmãos, para me encerrar, tenho que ler a Bíblia aqui mesmo, mas voltando atrás um pouquinho aqui, cada mensageiro vem no fim da era. Se você perceber, a era da noiva, tem a noiva, o ministério, tem. O que ela vai pregar? Ela vai comer o livro e profetizar. Quando? Quando? No fim da era do 7º anjo, que é Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí começa Apocalipse 10, de 8 a 11. Ela viu o livrinho aberto, ela comeu o livrinho, e aí vai profetizar. Esse é o ministério dela, este é a noiva. Eu represento a noiva hoje, entende? Alguém pode dizer, você é petulante. Eu represento esta noiva hoje. Se isto que eu prego não dá fé de rapto, o que a igreja tem pregado, muito menos. O que o povo da primeira e segunda etapa tem pregado, chorado, angustiado, muito menos. Se isso não dá fé de rapto. Mas William Branham diz que é isso,
que são os trovões, que é o novo nome que foi revelado nos trovões. 132 do primeiro selo. Amém. Eu represento essa fé. Eu represento essa fé nos dias da noiva. Eu não sou aquele homem de fé. Então vamos lá para eles curar nós. Não é essa fé. Vocês enganam. Não é essa fé. Quantos que queriam dizer, falar para o irmão Brana, nós vamos levar aí, eu vou chegar aí, eu vou cortar e você vai orar e vai fechar. Aí eu vou crer. O irmão Brana diz, o mesmo demônio que falou com Jesus. O irmão Brana diz, foram os mesmos demônios que falaram com Jesus. Faze isso e nós creremos em ti. E ele não fez espetáculo. Não se tem que fazer curas para os outros crer. Os outros precisam crer na palavra. Se você não vê que esta palavra é correta, é porque você não é da noiva. Não tenha preocupação. E se não é da noiva, larga de persegui-la. Cumpra, na verdade, o seu objetivo. Cumpra o seu papel de ignorar. Mas você tem que saber que o juízo é grande para quem não segue aquilo que o profeta diz. Eu represento essa fé. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Agora, o irmão Brana pregou assim, sabe o que é antes? Ele diz na presença. A presença da última trombeta. Você sabe quando foi que a última trombeta tocou? Quando o irmão Brana está na terra, está na mensagem para a brecha. A mensagem, a brecha. Está ali. Irmão Brana diz que o último anjo toca a sua trombeta exatamente nesse tempo do 7º e último selo. Foi ali, ele estava pregando, sendo a vinda do Senhor, pregando a última trombeta. Então, o povo dos Estados Unidos estava na presença da última trombeta, e não foram mudados. Não foram mudados. Tem que ser mudado num abrir e fechar de olho. Agora, sabe onde está a última trombeta? Está nos trovões, está nos selos revelados. A última trombeta é Deus encarnado. Foi Deus encarnado. Agora, eu não preciso de ter aqui o irmão Brana para eu ser transformado na frente dele. É a mensagem agora. Agora é a mensagem que te muda, que te transforma. Uma vez foi Jesus, foi a samaritana estar na presença de Jesus e ser mudada. Outra vez é as pessoas que aceitaram Jesus nas eras e serem mudados de uma forma espiritual. Hoje é a mesma coisa. Então, tome essa verdade, eu represento essa fé, diz o profeta, e eu represento hoje, na era da noiva, que o irmão Brana não está aqui, e não tem ninguém que crê que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, que tem um novo nome, que a terceira puxada já aconteceu com o irmão Brana. Se não tem, eu estou aqui representando esta fé de rápido. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Desejamos cada dia te conhecer melhor, saber o que o Senhor é, quem é o Senhor. Esta fé, esta palavra, ó Deus, ajuda esta igreja, abençoa seu povo, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que não têm conhecimento, não têm revelação, abre o coração deles, abre a mente deles para conhecer essas verdades e recebê-las, se são filhos do Senhor. Se não são, o que vamos fazer, Pai? Não podemos forçar, não podemos nem dizer para o Senhor, faça isso, porque não são filhos. Mas se são filhos, o Senhor faz, porque são seus filhos, são obedientes à sua palavra. Ouve a sua palavra, o que o Senhor fala no dia que nós vivemos. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.